Boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita e Instituição Caminho da Luz. Cumprimentamos também a todos aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube. Sejam bem-vindos. Essa noite nós temos aqui a exposição do nosso amigo Maxilânio Lacerda, que é colaborador da Federação Espírita Brasileira, né, sediada lá em Brasília, e ele vai falar conosco sobre esse tema, gravidez e fenômenos espirituais. Inicialmente nós vamos fazer a leitura de um texto para nossa harmonização e depois uma prece de abertura. O nosso texto é o capítulo 162 do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Dentro da luta. Não peço para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus, em João capítulo 17, versículo 15. Não peças o afastamento da tua dor. Roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que lhe não percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Vamos à nossa prece inicial. Senhor Jesus, nesta nova oportunidade que nos reunimos para refletir a sua mensagem, nós te agradecemos por aqui estarmos. A tua equipe espiritual, que previamente preparou o ambiente para nós, e que nós possamos formar as condições ideais para estabelecer essa comunicação com a tua equipe e assim captar as intuições, as sugestões dos amigos do plano superior, mas também conectados na reflexão da noite, possamos angariar novos conhecimentos, ampliando nosso conceito sobre as coisas. Que também possamos receber o auxílio de que necessitamos, os fluidos benéficos para nos reorganizar e nos auxiliar na caminhada. Por tudo isso, Senhor, nós agradecemos e envolva nosso irmão expositor, que ele possa atingir os nossos corações com a tua mensagem, Senhor. Obrigado, permaneça conosco. Nós teremos aqui
depois da exposição do nosso amigo Maxilânio, nós teremos uns minutinhos para perguntas, né, sobre o tema. Então, aqueles que se sentirem à vontade, depois da exposição, fiquem à vontade. Aqueles que também nos acompanham pelo canal do YouTube, é só enviar a pergunta pelo chat e o Maxilânio, então, responderá essas perguntas. Maxilânio, fique à vontade. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações, agora e sempre. Gravidez e fenômenos espirituais. Quando estudamos o tema à luz da doutrina espírita, nós conseguimos entender uma série de fenômenos que geralmente não são explicados pelo campo do estudo da Terra, pelo campo da medicina terrena, e que nós precisamos compreender além dos conhecimentos humanos que nós temos à disposição. E é disso que nós gostaríamos de falar nessa oportunidade, lembrando sempre que nós somos espíritos. O nosso filho que está chegando é também um espírito que vem de mais alto, para poder fazer novas experiências no campo terreno. Então, essa é uma passagem de dimensão, em que o espírito desce da dimensão espiritual, cuja vibração é muito mais acelerada, e se envolve por um corpo de carne muito denso, que restringe o seu potencial, torna as suas possibilidades em espírito reduzidas, diminuídas. Daí porque, quando encarnado, não conseguimos fazer tudo que fazemos quando desencarnado. O que nós queremos estudar hoje aqui é esse retorno à carne, esse início da materialização do espírito, que ele vai moldar um corpo segundo exatamente as suas necessidades, obedecendo às leis da genética, mas não se limitando a elas, como veremos. E nós vamos perceber a influência do poder espiritual nesse processo de um nascituro. A concepção. Nós temos uma concepção biológica, mas nós temos, em contrapartida, uma intervenção espiritual nessa concepção biológica. E nós vamos tomar aqui para nosso aprendizado um livro que se chama Missionários da Luz, em que a melhor descrição que nós já encontramos sobre esse tema lá se encontra. E nós vamos encontrar exatamente o momento após, exatamente 2 horas depois da cópula carnal, a influência de um espírito agindo sobre a mãe encarnada e fazendo movimentações sobre os espermatozoides que buscam o óvulo. Diz André Luiz nessa descrição que ele assistiu: através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo. Ele conseguia ver exatamente o que estava acontecendo. Só para nós termos ideia, no normal, são cerca de 300 a 500 milhões de espermatozoides num processo natural. Ele conseguia ver todos. Alexandre era o nome desse espírito, podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento. Veja o potencial que tem um espírito sobre esse aspecto fisiológico. Ele conseguia ver todos os espermatozoides. Após acompanhar a marcha dos minúsculos competidores, porque eles competem entre si, identificou o mais apto. Prestemos atenção no que é mais apto. Identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético. E André Luiz faz um comentário, dando-me a ideia de que ajudava esse que ele identificou como mais apto a se desembaraçar dos companheiros para que fosse o primeiro. Quando eu li isso aqui, eu falei assim, puxa, esse aqui é doping, não pode fazer isso, né? Ele escolheu um aqui e deu preferência para ele, mas nós vamos ver aqui que tem uma razão para que ele fizesse isso. Por isso que a intervenção espiritual aqui influencia sobre o corpo que vai ser moldado. Então aqui seria mais ou menos uma imagem pictográfica do que estava acontecendo. Essa passagem está exatamente no capítulo 15
na página 203 da 39ª edição, que era o livro que nós utilizamos. Então ele destacou um deles e aplicou como se fosse um passe magnético. Ele acrescentou um tônus vibratório que faz com que esse espermatozoide ganhe uma energia extra, torne-se mais proeminente em relação aos demais. Continua André. A célula masculina que atinge o óvulo, em primeiro lugar, para fecundá-lo, não é a mais apta em sentido de superioridade, e ele coloca superioridade entre aspas, mas em sentido de sintonia magnética, também entre aspas, em todos os casos de fecundação para o mundo das formas. Gente, não precisa de muita análise para fazer uma observação clara disso. Se todos os espermatozoides mais aptos fossem escolhidos, só ia sair gente bonita, gente maravilhosa, gente sem problema nenhum. Imagina, eu não estaria aqui falando para vocês, porque eu não sou bonito, não sou maravilhoso, como é que eu ia nascer? Então vejam que esse mais apto aqui que a gente costuma aprender, não é o mais apto no sentido físico, o melhor, o mais potente, etc. Não, é o mais apto no sentido da sintonia magnética. Lembra que o espírito precisa do corpo segundo as necessidades evolutivas desse espírito. Logo, o corpo tem que ser moldado exatamente conforme esse espírito precisa. Então, por exemplo, eu tenho um irmão que ele é cirurgião plástico. Ele tem uma habilidade com as mãos para poder fazer cirurgia que a gente fica assustado. E eu me lembro dele, quando fez a primeira cirurgia, ainda na residência, ele dizendo assim, é como se já tivesse feito isso muitas vezes. Era tão simples, tão fácil para ele, tão natural, que ele, obviamente, fazia aquilo sem nenhuma preocupação, conforme ele nos relatou. Duas coisas acontecem aí. Ele já foi cirurgião plástico também em outra encarnação, conforme já foi revelado a ele. E, por outro lado, o corpo dele, as mãos, foram moldadas para serem aptas a fazer o trabalho para o qual ele desenhou a encarnação agora que ele está vivendo. O planejamento reencarnatório dele contemplava isso. Então, essa preparação do corpo obedece aos desígnios do planejamento reencarnatório. Mas também podemos ter uma mão que foi motivo de escândalo, que Jesus nos recomenda lançá-la fora para não entrar na vida e corromper toda a alma. Então, muitas vezes a gente vem com a mão mirrada, com a mão imperfeita, para que não cometamos os mesmos desvios que eventualmente tenhamos cometido em outra encarnação. Então, sempre o corpo obedecerá às necessidades do espírito. Isso é regra inabalável. E aí continua André descrevendo. O elemento focalizado, ele ganhou o foco, por ele, ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo, que era o óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar seu núcleo. Isso aqui foi escrito em 1945. Nós não tínhamos esta precisão na academia da medicina de hoje, nós não tínhamos essa precisão naquela época. E André Luiz já descreveu com essa precisão de 4 minutos para esse evento de penetração do óvulo acontecer. Aqui é uma fotografia de microscopia eletrônica do momento exato em que um espermatozoide adentra ao óvulo. E agora, olha o que acontece quando há essa movimentação em que dois seres distintos se tornarão um. Ambas as forças, a masculina e a feminina, formavam agora, diz André Luiz, uma só força. Convertendo-se, ao olhar dele, André Luiz, em tenuíssimo, em fraquíssimo foco de luz. O que ele está dizendo? É como se no momento que aconteceu isso, uma luzinha se acendesse, muito fraquinha. Ou seja, ele está dizendo aqui que a geração, o momento em que há essa concepção, e ali houve a concepção, ele gerou luz. Por isso nós entendemos que na essência nós somos filhos da luz. Jesus nos disse, brilhe a vossa luz diante dos homens e glorificai o vosso Pai. Na nossa essência nós vamos ter que brilhar a luz de uma forma definitiva quando formos espíritos considerados puros, crísticos. Até lá, a gente tem esses tenuíssimos movimentos em que a nossa luz de vez em quando aparece. E aqui no momento de fecundar uma nova vida, uma luzinha se acendeu. E André Luiz disse, Alexandre tocou, com a mão espiritual, é claro,
a pequenina forma, e ele usou a mão direita, mantendo-se no serviço da divisão da cromatina. Como é que é? Ele interferiu na divisão da cromatina, que deveria ser uma obediência às leis naturais da genética. No entanto, no caso desta encarnação, que tinha um planejamento reencarnatório bem definido, que era o caso de Segismundo, esse Segismundo precisava de certas características e o nosso Alexandre fez a intervenção, ele mexeu nesse processo biológico natural e transformou aquilo que seria, se corresse pela natureza, de uma forma, para que fosse da forma que precisava ser. Feito isso, ele alterou, então, o programa biológico. E aí vem a recepção. E agora sim começamos com a verdadeira gravidez. E aqui sim começam a acontecer os fenômenos de relação entre o ser que está chegando e o ser que está recepcionando ele. Dois espíritos em condição diferente. Um espírito que representa a mãe, que já está com um corpo formado, em condições de abrigar em seu ventre, aquele novo ser que vai formar um corpo, para também um dia estar em condição de servir neste planeta abençoado. Então é esta relação que nós queremos hoje conversar um pouco. Continua André Luiz relatando o que estava se passando naquela noite magnífica. Em seguida, ajustou a forma reduzida de Segismundo. Até agora, o espírito Segismundo estava de lado, não estava ainda vinculado ao corpo da mãe. Mas no momento em que houve a concepção propriamente dita, em que a divisão da cromatina já tinha sido feita, o perispírito de Segismundo, que já estava reduzido para o tamanho de uma criança que ele ia nascer, foi então colocado na condição de se aproximar da mãe, que se interpenetrava, porque ele era espírito, ainda não tinha o corpo físico, e essa posição de ser espírito está numa vibração diferente, interpenetra com o corpo da mãe, com o organismo perispirítico de Raquel e ao mesmo tempo com o corpo físico dela, sobre aquele microscópico globo de luz impregnado de vida. E André Luiz diz: observei que vida latente começou-se a se movimentar. Então, no momento em que o espírito se liga definitivamente ao corpo que está se formando, é que realmente a vida é, espiritualmente falando, correta, completa. Aí você fala assim: se não tiver espírito? Se não tiver espírito, vai acontecer o processo da multiplicação de células naturais e vai ter um natimorto. Quando essa criaturinha nascer, ele vai nascer sem vida, porque não tem um espírito que dê vida a ele. Isso pode acontecer e acontece. Então, quando o espírito está aqui presente, esse corpo que vai se formar, não vai se formar obedecendo só a multiplicação celular, ele vai obedecer a alguns comandos que virão da mãe, que virão do próprio espírito, e podem ter inclusive comandos externos, como veremos. Continua André dizendo: depois de prolongada aplicação magnética, de novo, um passe magnético próprio, definido para aquela condição, Alexandre aproximou-se de mim e falou: está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja. Tem senhoras que não sabem nem que abortaram. Por que ele fala que Deus nos proteja? Porque nos primeiros dias são os dias mais arriscados, especialmente até o 21º dia, depois desse movimento concepcional aqui, são os dias mais arriscados para que hajam interferências do próprio espírito, da mãe sobre o espírito e de externo sobre o espírito, ou mesmo dos fenômenos fisiológicos de um corpo sobre o espírito também. Todos esses fatos podem provocar um aborto espontâneo. O que acontece após a concepção? E aí sim, André Luiz deixa claro isso. Até o 21º dia, após a concepção, nem o reencarnante, portanto Segismundo, que era pequenininho, nem a mãe poderão ser visitados pelos amigos espirituais, porque eles foram visitados até o dia em que ela soube que estava grávida. Mas depois desse dia, ela não mais pôde receber visitas por 21 dias. É como se fosse uma quarentena. E é interessante que esse ambiente onde ela fica é como uma reunião mediúnica. Ele é todo cercado por proteções magnéticas, para que não haja penetração daqueles que não podem penetrar.
Durante esse período, diz André, o reencarnante não pode afastar-se da mãe e esta, ainda mesmo em estado de sono físico, quando a gente se desdobra, é obrigada a permanecer junto aos espíritos que conduzem a reencarnação. Então veja que durante 21 dias é uma vigília de espíritos que estão contribuindo para aquela reencarnação. A mãe sai do corpo, mas não pode sair daquele cubículo. Ela, quando a gente desdobra, a gente sai do corpo e a gente vai para onde a gente quer. Nesse caso, ela está impedida por esta determinação desses benfeitores, que são chamados construtores espirituais. Mas acontece que no dia 21, ou no dia 21º, abre-se as portas da magnética da câmara, e, portanto, tira aquela proteção magnética, e a visitação dos afetos foi permitida. E aí Raquel, desligada do corpo pela doce influência do sono, sentia-se aliviada, quase que ditosa. Por que aliviada? Porque ela ficou durante 21 dias, literalmente, sem poder ter a liberdade dela em ação. Hoje nós conversamos com uma pessoa que nós já acompanhamos há algum tempo, e ela está com um filhinho que nasceu há deve ter alguns dias, talvez alguns meses, mês e qualquer coisa. E ela teve um parto que foi prematuro, e a criança ficou 1 mês naquele processo de UTI. E ela não arredou o pé 30 dias. Ela disse que não arredou o pé 30 dias. Ela realmente se cansou o tempo todo, mas ela estava o tempo todo em vigília. Dá para ter uma ideia mais ou menos do que o Raquel, em espírito, fez por o seu filho, que ainda era invisível para as formas físicas, mas visível para ela. Aqui então começa, depois do 21º dia, a clara ligação fluídica entre a mãe e o filho. Aqui nós começamos a explicar parte dos fenômenos que acontecem com muitas mães. Diferentes, muito diferentes, porque são espíritos e mães também diferentes. Conta André, notei que Segismundo, que era o espírito reencarnante, fora igualmente aliviado. Ele também, que não podia sair, foi aliviado. Os fios tenuíssimos são os fios magnéticos, como se fossem campos de força que prendem ele ao corpo perispiritual da mãe, que ligam o encarnado ao aparelho físico, prendiam também a organização fetal. Então ele já não tinha mais a liberdade para ir onde queria, porque esse campo magnético mantinha ele preso ao corpo físico da mãe. À medida que Raquel, que era a mãe, se afastava, também o Segismundo podia se afastar, não lhe sendo, porém, possível abandonar a companhia maternal. Está dando para ver aqui que o Segismundo ainda tem uma certa lucidez nesse intervalo. Quanto mais próximo do princípio da reencarnação, mais a lucidez é ampliada. Quanto mais vai se aproximando do momento do nascimento, menos lucidez. Quando nasce, a lucidez acaba toda e aí ele entra no esquecimento temporário. E aqui é interessante, porque aonde Raquel for, esse menino vai com ela. Aqui, por exemplo, é uma visita dela, lá no plano espiritual, na colônia de onde ela vem. Eu não sei se está claro para vocês, se dá para ver, ela está com ele no colo. E muitas vezes, intuitivamente, a mãe fala: ai, me senti abraçando meu filho hoje. E abraçou mesmo, só que abraçou em espírito, não abraçou o corpo físico. E vocês observam que nessa cena, várias pessoas cuidando de várias coisas, tem vários destaques, extraindo fluidos das flores, irmãos com processo de cuidando dela ali, acompanhando, algumas criaturas volitando. E percebam que ela é a única que tem um cordão ligado à cabeça, um fio branco que vocês veem. Isso denota que ela está encarnada, vinculada ao corpo. Todos os outros são desencarnados, porque não tem nada que os prendem a nenhum corpo. E aqui começa a proteção espiritual que continua após esse processo de libertação desde o 21º dia. Diz André: reconheci que a trégua se verificara para todos, com exceção de Herculano. Quem é Herculano? Herculano seria aquele que será o anjo de guarda do Segismundo, o benfeitor que vai cuidar dele, já está cuidando antes dele encarnar e vai cuidar dele até depois dele desencarnar, que não arredou da câmara, mantendo-se vigilante. Então, quando a gente fala em proteção espiritual do nosso guia, vocês podem ter certeza, a gente pode estar já senil, se a gente chamar com o coração, ele está do nosso lado. É como se fosse alguma coisa retrátil. Ele está do nosso lado. Se houver a necessidade, ele se posta ao nosso lado e não arreda o pé
se o nosso pedido é justo. O nosso Herculano permanecerá em definitivo. Ou seja, olha como o benfeitor anula a vida dele em benefício da nossa. Ele vai deixar de cuidar das coisas dele durante todo um período de uma encarnação. E o de Segismundo estava calculado aí por volta de uns 60 anos que ele iria passar encarnado. Então ele permaneceria durante 60 anos cuidando do Segismundo e fazendo exatamente aquilo que se chama renúncia de si mesmo. Percebam como a gente tem que ter uma gratidão profunda com os nossos benfeitores, os nossos guias espirituais. Na nova experiência, até que ele atinja os 7 anos. Quando chega a 7 anos, ele já começa a ter mais condição de ficar mais elástico esse atendimento. Não precisa ficar lá 24 horas por dia, mas está vinculado mentalmente com o espírito. Chamou, ele está do lado. Então é importante a gente perceber que os 7 anos é uma data importante, porque é quando a reencarnação é completada. A reencarnação só termina aos 7 anos de idade. Por isso, até os 7 anos de idade, trate de cuidar do seu filho ludicamente. Não exija dele postura de adulto que ele não tem. Ainda não está completamente preparado para isso. E aí, então, esse processo se findará e daí para frente ele começará a ser muito mais um espírito encarnado do que o espírito encarnando. Forma física do filho. Tem algumas influências espirituais aqui. A forma física futura do filho dependerá dos cromossomas paternos e maternos. Claro, tem que obedecer à lei genética, não tem como fugir disso. Agora, diz André, adiciona-se, porém, a esse fator primordial, regra número 1, concurso dos espíritos construtores. Já vimos na intervenção sobre a cromatina. Esse é o primeiro movimento dos espíritos construtores que continuam ajudando à frente. 2, o auxílio afetuoso das entidades amigas que visitarão constantemente o reencarnante nos meses de formação do novo corpo, especialmente porque muitos reencarnantes ficam com medo da nova encarnação e às vezes desistem da encarnação porque os laços que ligam ele e a mãe ainda são fracos e ele consegue romper. E é por isso que até os 3 meses é muito comum aborto espontâneo. Influência nos moldes mentais da mãe. Então, o que a mãe pensar vai afetar o corpo da criança. É muito importante sabermos disso. E a atuação dele próprio. O como ele agir também, se ele estiver com medo, se ele estiver tranquilo, confiante, tudo isso vai afetar também o como o corpo dele vai ser formado. Então, vamos ver cada um deles um pouquinho mais em detalhes. Aqui agora o concurso dos espíritos construtores. Aqui nós temos 5. 3 deles aplicando o passe e 2 deles aqui observando. Provavelmente um deles aqui é o André Luiz. E nós estamos vendo aqui o casal sendo beneficiado, não só a mãe, mas o casal, o marido, tadinho, ele só recebe assim a rebarba, né? Vocês percebem ali que é só a mãe que se beneficia. Por isso que é bom a gente gerar um filho. Na próxima encarnação, eu já falei para minha esposa, quiser casar comigo, vem como homem, que eu vou vir como mulher. Ela falou, então você não vai casar comigo. Eu falei, então tá bom, fazer o quê? O auxílio afetuoso das entidades amigas. Esse aqui foi o momento em que a concepção se deu, o dia da concepção. Olha a quantidade de espíritos que entrou no quarto dela. Mas, gente, o quarto dela é pequenininho. Quando vocês têm médio videntes numa sala de reunião mediúnica, as paredes somem, vocês veem anfiteatros enormes, e a quantidade de espíritos assistindo aquela reunião mediúnica é impressionante. Daqui a mesma forma, mais de 150 pessoas, ou melhor, espíritos desencarnados, que são ligados a esse casal de alguma forma, têm afetos com eles, que estão aqui, dando aquela força para que eles assumam essa bênção. A própria mãe da Raquel, que estava desencarnada, está com um filhinho no colo, que iria entregar para ela. Agora, o terceiro, influência dos moldes mentais da mãe. As mentes da mãe e do filho, como que se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão. Então, aqui vamos começar a funcionar uma coisa, 2 em 1. De semelhante associação, procedem os chamados sinais de nascença. Sinais de nascença não são casualidades, são movimentados por mentes que se justapõem, e dependendo de como ela se justapõe, o sinal de nascença pode ter significação. Certos estados íntimos da mulher, está com medo, está alegre, está com problema, esses estados íntimos que às vezes os maridos nem sabem, as mães delas nem ficam sabendo, esses estados íntimos, gente, alcançam
o princípio fetal. Daí porque, com todo respeito, a encarnação deve ser provida de todos os recursos de serenidade, todos os recursos de paz, de calma possíveis. É claro que a vida nem sempre nos proporciona as condições para isso, mas na medida do possível, o casal deve se esforçar para poder ter o clima mais tranquilo possível, músicas mais suaves, ambiente que não tenha nada ruidoso, ambiente que não tenha mal-estar, que não tenha dissensões, enfim, ambientes adequados para se gerar um novo espírito encarnado. E quando alcança o princípio fetal, marca-o para a existência. Essa marca pode ser um sinal de nascença, como pode ser um trauma. O trabalho da maternidade assemelha-se a delicado processo de modelagem. É como se a mãe estivesse ajudando a moldar o corpo, requisitando, aí André vai dizer o que falamos, muita cautela e harmonia. Muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. Então, gerar um filho, fazer uma gravidez, deveria ser tudo planejado, para que a gente tenha condição de sustentar esse equilíbrio. Agora, a atuação do reencarnante, que foi o quarto fator que afeta além do que nós chamamos leis da genética. Todo o cosmos celular do novo organismo, ou seja, da mãe, estará impregnado pelas forças do pensamento de nosso irmão que regressa ao mundo. Então, são duas mentes agindo em um só corpo. O espírito que está reencarnando continua pensando. E o pensamento dele é fluido, e esse fluido impregna o corpo físico da mãe. E nós vamos entender certas consequências disso daqui a pouco. A mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico à entidade que se reencarna, é igualmente constrangida a suportar-lhe o contato espiritual. André Luiz usou essa expressão, suportar-lhe, dar suporte, que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. Se então o espírito que está reencarnando por uma mãe é alguém que tem um passado a resgatar, tem débitos de consciência com Deus, esse espírito terá para a mãe uma difícil geração. Mas se o espírito é mais elevado, se o espírito vem com, por exemplo, uma pessoa que vai trazer para ela condições de suporte para ela, ao imposto dela dar suporte para ele, ela vai experimentar alegria. Se o filho é senhor de larga evolução e dono de elogiáveis qualidades morais, consegue auxiliar o campo materno, prodigalizando-lhe, dando em mancheias, sublimadas emoções e alegrias intraduzíveis. Esse é aquele tipo de mãe que você vai pensar, está toda rindo para toda hora. Ela não sabe a felicidade tão alegre que ela está. Por quê? Porque ela sente, por essa conjugação entre os pensamentos dela, os fluidos dela com os fluidos dele, aquela ambiência de estar tão bem, que ela expressa isso naturalmente em qualquer lugar que vá. Mas também temos as extravagâncias. Quando o filho não se encontra suficientemente equilibrado, e André Luiz acrescenta, e isso acontece quase sempre. Então ninguém aqui se preocupe não, porque nós estamos num mundo de expiações e provas. A maior parte de nós deu trabalho para os nossos pais antes de nascer, viu gente? E é por quê? Porque nós temos muita coisa para construir, reconstruir, e obviamente é natural que isso aconteça. Quando isso é assim, a mente maternal é suscetível, é passível de registrar os mais estranhos desequilíbrios, porque a maneira de um médium, ou seja, semelhante a um médium, ela estará transmitindo opiniões e sensações, não dela, mas da entidade que a empolga, que é o espírito renascente. Então, ela pode fazer determinadas coisas, você fala assim, gente, ela está bem da cabeça? Ela está meio estranha, mas é porque não é ela sozinha. Aqui ela está dando vazão a ideias dos outros. É comum a verificação de exagerada sensibilidade na mulher que engravida. A transformação do sistema nervoso nessas circunstâncias é indiscutível. Por isso os maridos têm que ter muita paciência e compreensão, porque afinal de contas não são eles que estão carregando o bebezinho. Muitas vezes a gestante revela decréscimo de vivacidade mental. Mas mulher, você não entendeu o que eu falei? Como? O que aconteceu?
você sabe que ela está com a capacidade de assimilação diferente. E não raro, enuncia propósito das mais extravagantes decisão, rematada extravagância. Então, por exemplo, ela pede tâmara lá da Arábia, numa noite de uma sexta-feira, e você está morando lá na fazenda. Como é que você vai atender a sua esposa nessa condição? Então, assim, tem coisas que ela vai pedir que você fala assim, tá bom, querida, eu vou providenciar. Na próxima encarnação eu providencio. A gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo. Por quem? Pelo espírito que a empolga. Tem o campo psíquico invadido pelas impressões e pelas vibrações do espírito. Mas também, gente, essa interação psíquica entre mãe e filho pode provocar aversões. Sim, aversões. Isso ocorre sempre que um inimigo do pretérito volta à carne, a fim de resgatar débitos contraídos para com aquele que lhe servirá de pai. Então, por exemplo, se a mãe, que antes amava o seu esposo, começa a ter por ele uma aversão e não quer mais nem que ele durma na cama com ela, você pode ter certeza que quem está chegando é alguém que não gosta do esposo. É alguém que precisa vir para eles fazer a reconciliação. Reconcilia-te enquanto está a caminho. Não fizeram isso na encarnação passada? Farão nessa. E esse momento, como é que tem que ser combatido? Com o pai, passando a mão no ventre materno, conversando com ele, meu filho, seja bem-vindo. Desde o primeiro dia que soube, meu filho, seja bem-vindo. Para quê? Para que vá amenizando essas predisposições que são do espírito e que vão se manifestar de forma em que o espírito não controla. Mas também pode acontecer afinidades. Quando isso acontece? Em se tratando de alguém com intensa afinidade junto ao chefe do lar, vê-se o marido docemente impulsionado a oferecer maior coeficiente afetivo à companheira, pois se sente envolvido por forças duplas de atração. Então é o contrário, é um espírito que tem muito afeto por ele, que tem um passado de muita ligação e que vem pelo ventre materno, e aí nós vamos ver ele totalmente ali fazendo todo o possível para que aquela gestação seja melhor, e faz isso intuitivamente. Sob dobrada carga de simpatia, dá muito mais de si mesmo em atenção e carinho, facilitando a tarefa maternal da mulher. Enjoos e náuseas podem ter causas fisiológicas, mas eu vos afirmo, com base em André, a maior parte não são. O organismo materno, absorvendo as emanações da entidade reencarnante, funciona como um exaustor, como um mata-borrão de fluidos em desintegração, nem sempre aprazíveis ou facilmente suportáveis pela sensibilidade feminina. Quando é um espírito de elevada condição, é como um perfume, é um agradável. Mas quando é um espírito complicado, que tem que fazer os seus ajustes, e os pais também têm que fazer os deles, essas sensações são nauseantes. Algumas doenças também, que a mãe nunca teve, ela pode assimilar, que vem do espírito. É o caso de Júlio. Duas almas que se ajustam nas mesmas dívidas e na mesma posição evolutiva, influenciam simultaneamente. Então, Júlio tinha um problema na garganta, que ele provocou com a tentativa de suicídio por causa daquela que agora ia ser sua mãe, que na encarnação passada tinha sido a sua amante. E ela tinha débito de consciência para com ele, porque ela largou para seguir com outro, provocando então o desiderato que acabou com o suicídio dele. A permuta de impressões entre ambos é inevitável, e os padecimentos que Júlio trazia na garganta foram impressos na mente maternal, que os reproduz no corpo em que se manifesta. Ela não tinha caso de problema de garganta com inflamação, inflamações severas, com pus, aquela coisa toda, que ela passou a ter só durante o período da gravidez. Bom, gente, esperamos que isso tenha sido suficiente para a gente ter movimentos de reflexão sobre a responsabilidade de gerar. Aqui nós temos um convite para as nossas reflexões. Depois de saber de tudo isso, como alguém, sabendo de tudo isso, pode pensar em aborto? Primeiro, quem é que está chegando naquele lar, por aquele ventre materno? Pode ser um espírito que a gente tem que reajustar, mas pode ser o arrimo da nossa vida, pode ser aquele que vai ser alegria nos nossos momentos de dificuldade. Não sabemos. O próprio Jesus disse: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A mãe não sabe quem está chegando por ela, e muito menos o pai.
Por isso, a nossa querida Madre Teresa de Calcutá nos diz: o aborto é o assassinato no ventre. Uma criança é um presente de Deus. Se não quiser, dê-a para mim. E nós dizemos hoje que ela não está mais aqui entre nós, dê-a para alguém que queira, aquela mãe que não conseguia ainda, mas não mate, deixe nascer. Dificilmente quando ela vê nascer, ela vai querer dar para alguém, mas se ela deixar nascer, ela tem a oportunidade de dar a chance para que um espírito possa cumprir o desiderato. Por isso, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E Deus ajuntou um processo reencarnatório que não é feito sem a permissão dele. Por isso, pensemos nisso. Temos que fazer todo o nosso esforço para ajudar essa alma que está chegando a conseguir cumprir a sua encarnação, como nós temos que cumprir a nossa. Muita paz a todas, muita paz a todos, e permanecemos à disposição. Muito obrigado. Como é complexo, né, esse tema da gravidez, do nascimento, né? É interessantíssimo saber de tudo isso. E nós agora passamos para as perguntas. Eu não sei se alguém aqui teria alguma pergunta para fazer para o Max Lânio sobre esse tema. Se quiser, fique à vontade. Boa noite, Max Lânio. Como que fica, no caso, então, esse momento da concepção, quando ocorre um caso de violência contra a mulher, né? Ótima pergunta. Esse é um caso que a gente precisa examinar sempre à luz do Espírito, nunca à luz apenas dos fatos que geraram aquela condição. Nós sabemos que nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. E se aquilo aconteceu, por mais doloroso que seja, tem a permissão de Deus, senão não teria acontecido. Há espíritos no mundo espiritual que estão quase que implorando para descerem. Sabe por quê? Porque quando a gente desencarna, se a gente tem débitos de consciência, eles se potencializam exatamente porque a gente perde esse corpo de carne, que reduz a nossa potencialidade vibratória, e nós voltamos à condição normal. Então, se nós temos, por exemplo, remorsos, esses remorsos eles crescem exponencialmente do lado de lá. E aí o viver com aquilo que a gente fez, que a gente sabe que não está de acordo com as leis de Deus, é muito difícil. O que o Espírito faz? Primeira coisa, ele se arrepende do que fez, porque senão ele não sentiria essa sensação. E arrependendo, ele pede para reparar o erro. E para reparar o erro, ele precisa de ter uma mãe e um pai que lhes dê guarida para ele nascer. Eu não sei se você já observou, mas quando eu nasci, as famílias aqui em Anápolis tinham mais ou menos 5, 6, 7 filhos. Meu pai teve 8, lá em casa nós fomos 4, mais 4, porque ele teve outros casos aí, então nós somos 8. Tem um amigo lá que teve 12. Lá em casa nós fomos 3 filhos. Já o meu filho já falou que só quer um. Então daqui um pouco os coitadinhos lá não vão ter como reencarnar. O que acontece? Acontece que na primeira oportunidade que tiver, os espíritos não perdem a chance. E alguém que vai encarnar naquela concepção indesejada, vamos chamar assim, será alguém talvez muito caro àquela mãe, que ela não se deu conta. Apesar de ter a biologia do pai que ela indeseja, que ela não quer, o espírito que vem por aquele corpo pode estar muito mais vinculado a ela e ser o espírito que ela esperava tanto tempo e ela deve deixar nascer. Por quê? Porque ela não vai se lembrar do pai biológico, ela vai se lembrar do filho espiritual. É por isso que nós recomendamos sempre, não mate. Mas às vezes algumas mães se traumatizam e é difícil para elas enfrentarem essa situação. Então que pelo menos deixe conceber, e se ela não conseguir de modo algum, que eu acho muito difícil quando nasce, ela dê para alguém, porque eu trabalho com orfanatos durante algum tempo, são tantos pais e mães buscando filhos, especialmente recém-nascidos, e não tem tantos filhos para tantos pais que buscam os filhos. E é uma oportunidade que ela vai deixar alguém viver e vai ter um pai e uma mãe satisfazendo um desejo íntimo que não pode ser realizado biologicamente. Então, a recomendação, por mais doloroso que seja, siga adiante, peça prece a Deus para poder ter força para vencer,
para conseguir amparar o ser que não tem nada a ver com o que gerou ele, porque o espírito vem do espírito, o corpo vem do corpo. Então são duas entidades diferentes. O corpo que vai ser gerado é apenas o abrigo do espírito, mas não tem nada, absolutamente nada a ver com a natureza do espírito que chegará. É um sujeito violento, não tem nada a ver, porque a violência é daquele espírito que gerou, mas quem vem habitar o corpo traz a sua própria personalidade, que ele construiu em outras encarnações. Então a doutrina espírita nos esclarece isso de forma libertadora, porque permite a gente, por mais doloroso que seja, seguir adiante, sabendo que quem está chegando por nós não tem vínculo espiritual com quem o gerou. Tem lá? Aqui no... Opa, tem mais aqui? Eu quero só avisar o pessoal que está nos acompanhando pela internet, pelo YouTube, se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Marcos, parabéns pela palestra, pela exposição. Eu queria que o senhor me auxiliasse a entender uma situação que aparentemente me pareceu contraditória, porque quando o espírito ele está nesse processo reencarnatório, assim, e acontece a miniaturização do perispírito, a gente sabe que, até mesmo para que ele comece essa nova existência, né, sem as memórias do passado, há uma perda gradativa da consciência nessa miniaturização. Aí como funciona melhor essa questão do espírito, mesmo perdendo essa consciência, influenciar através de pensamentos, né, assim, a mãe na gestação? Se eu entendi, a miniaturização que acontece é a miniaturização do perispírito. A mente do espírito continua ativa, não altera. Agora, no momento em que ele começa a gestação, efetivamente se vincula, como a gente viu lá, no momento em que o espírito foi colocado, interligando com o perispírito da Raquel, daquele momento em diante, o nível de consciência vai diminuindo gradativamente. Até o 9º mês, quando é uma gravidez natural, ele vai não tendo consciência alguma. Por isso, ele tem até o 3º mês consciência de que está sendo gerado, consciência que está sendo reencarnado. E ele pode arrepender-se e pode voltar atrás. Mas do 3º mês em diante, a gente está colocando aqui uma data mais ou menos didática. 3º mês em diante já fica mais difícil, o campo de força que vincula ele ao corpo físico é mais forte e, ao mesmo tempo, a possibilidade consciencial dele mais fraca. Logo, ele não consegue vencer isso sem resistências muito grandes. Daí porque é muito mais provável que ele não consiga provocar o seu próprio abortamento com a sua mente. Mas a mente continua ativa até o momento em que ele nasce. Pouquinho ativa, como se você pegasse 100% até 0. Quando ele nasce, aí vai a 0. Aí ele passa a ter o esquecimento temporário do passado, e quando ele sai no sono, perceba que as crianças dormem demais. E eles estão a maior parte do tempo no mundo espiritual. Aí ele retoma a sua condição do mundo espiritual enquanto está desencarnado. Ele, quando é bebezinho, praticamente ainda não está nem tomando consciência de que ele está na carne. Ele está mais no mundo espiritual do que aqui. Aí, à medida que vai crescendo, vai tomando mais tempo, ele vai dormindo menos tempo, 7 anos, então, aí sim, ele já está com o corpo todo formado e o espírito está literalmente preso por esse corpo. Porque o corpo é como se fosse uma prisão por espírito, por um tempo em que ele planejou ficar nele. Alguém mais? Opa, mais aqui. Boa noite. As malformações físicas, elas geralmente têm influências passadas. E as psíquicas também? Todas as duas decorrem do próprio espírito na sua essência, né? Então, o que é uma malformação psíquica que a gente pode entender? É algum problema de desvio de conduta, por exemplo, né? Então, a pessoa vem com uma tendência à esquizofrenia. Vamos pegar isso aí como sendo um exemplo. E essa pessoa, ela é portadora disso. No momento, ela vem com isso, quando ela está sendo concebida, as células estão sendo impregnadas, e no momento que o relógio biológico acordar, isso vai ser acionado, e tal como a puberdade, vai acontecer naturalmente. Então, você vai ter, para cada caso, esses aparecimentos segundo a programação reencarnatória, segundo a necessidade, em outras palavras, do espírito. Todas as duas dependem do espírito. Você fala assim, mas teve um acidente, o médico cometeu um erro.
De novo, nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Os acidentes têm sempre por fundo um movimento que tem razões espirituais que são anteriores àquele acidente. Porque senão não aconteceria o acidente de modo algum. Não teria aquele médico descuidado por alguma razão, aquele médico pode ter sido, naquele momento, descuidou-se por alguma coisa, pensou em outra coisa e cometeu um acidente. Pode acontecer, né? Mas isso, se aconteceu com aquele reencarnante, é porque aquele reencarnante e aquela mãe precisam dessa experiência. E os espíritos se aproveitam de todas as oportunidades para que se cumpra a lei divina. Por exemplo, nós tivemos o caso dessas doenças causadas por aqueles mosquitos, Zika, chikungunya, essa coisa toda. Antes disso, nós tivemos a tadalmanita, eu esqueci o nome do medicamento, que na década de 50, se não me falha a memória, 40, várias pessoas tomaram e traziam deformações físicas nas crianças. E aí você vai ver, isso, é esse nome complicado aí, vocês ouviram. E aí, o que aconteceu? Os espíritos aproveitavam aqueles casos que tinha as mães que iam ter isso, para poder adequar a reencarnação para aquele espírito naquela condição. Então, tudo isso os espíritos aproveitam. Eles aproveitam cada oportunidade que vão acontecer e eles antecedem isso e eles conseguem, então, ajustar para que o espírito esteja de acordo com aquela necessidade. Seja uma inibição física, seja uma inibição psíquica. Maxilânio, a gente tem uma pergunta aqui no chat. A Larissa Bardella pergunta o seguinte: eu gostaria de saber, em relação a gêmeos, como que funciona? Tem influência dos dois espíritos sobre a mãe? Os gêmeos têm várias vertentes. Podem ser gêmeos que se gostam muito, como pode ser gêmeos que não se gostam muito. Eles geralmente pedem para vir juntos, para poder fazer experiências que julgam necessárias juntos. Quando são gêmeos que se gostam muito, eles vão ser muito afins um com o outro. A gente vê gêmeos em que um sente, o outro sente na mesma hora. É impressionante. Mas podem ser gêmeos que o que acontece com um, o outro não percebe nada. Então, apesar da geração, mesmo sendo univitelinos, muitas vezes não sentem nada. A ligação é sempre psíquica e não fisiológica. Então, nesse caso dos gêmeos, pode acontecer de você, quando é mãe, perceber, inclusive, as reações no organismo. Porque, às vezes, eles já estão em alguma discussão íntima lá dentro do ventre materno, já dando alguns murrinhos um no outro ali. Já são gêmeos que estão ali para poderem resgatar problemas anteriores. Ou podem estar se abraçando e a mãe ficar toda feliz da vida sem saber por que está feliz. Então, tem que prestar atenção. A gente costuma dizer que a evangelização, propriamente dita, começa no ventre. A gente já vai conversando, seja quem for que está chegando, a gente já vai conversando, falando que ele está chegando de um lar, que ele vem, que ele é muito recebido, que nós os amamos, enfim. A gente faz isso com todo o coração, com toda a sinceridade, e isso é pensamento vocalizado, pensamento articulado em palavras, que ele capta, porque a mente dele está ativa. Ele capta aquilo, assimila, e se eles têm tendência de ser um com problema com o outro, eles abrandam essas tendências. Então, os gêmeos, sim, eles podem ser de duas naturezas, que gostam e que não se gostam, ou podem ser neutros também. Para esse assunto, nós recomendamos, Allan Kardec tratou em várias perguntas sobre gêmeos, nas questões referentes à vida no mundo espiritual, na segunda parte do Livro dos Espíritos. Alguém mais? Maxilânio, a gente tem uns minutinhos ainda. Eu queria perguntar sobre aqueles crianças, os fetos anencefálicos. Teve uma discussão jurídica muito grande no Brasil há um tempo atrás, se devia fazer aborto ou não, e foi juridicamente, ficou certo que pode, a mulher pode fazer. Do ponto de vista da doutrina espírita, a mulher deve seguir com essa gestação até o final também ou não? À luz do conhecimento espírita, nós dizemos com Paulo: tudo posso, mas nem tudo me convém. Sim, a mãe pode, juridicamente, dar a César o que é de César, a lei permitiu. Mas será que ela está dando a Deus o que é de Deus? É essa a reflexão que nós precisamos fazer. Por que nós falamos isso? Porque, por exemplo, o caso de anencéfalos, que de anencéfalos não tem nada, porque tem pelo menos um cérebro primitivo, então não pode ser A, já é uma terminologia inadequada. Esse espírito, muitas vezes, foi um espírito que numa encarnação anterior
de alguma forma, danificou a sua parte cerebral. Pode ser um tiro que ele deu em si mesmo, pode ser um tiro que ele recebeu, enfim, alguma coisa foi destruidora para o corpo físico, que reflete no corpo espiritual. Essa deformação ele leva com ele para o mundo espiritual. E esse tempo de tratamento no mundo espiritual nem sempre é possível. E, às vezes, é mais efetivo o tratamento no mundo físico. Portanto, quando está sendo moldado um corpo no ventre materno, está sendo recomposto aquela parte do corpo, no caso o cérebro, que foi danificado, que foi destruído de alguma forma. E esse período em que ele está sendo gerado é para o espírito uma bênção, porque acelera o processo de reconstituição daquilo que foi destruído. Quanto mais tempo deixá-lo viver, e ele vai viver o tempo que é possível, melhor para esse espírito. Portanto, uma mãe que deixa um filho desse viver, apesar dos sacrifícios que ela precisa fazer, é uma mãe que está contribuindo para a reparação desse irmão que está em muito sofrimento. Porque imagina você ter uma situação dessa no mundo espiritual desesperado. Tem um livro que se chama Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, que nós recomendamos que seja muito lido, muito estudado. Eu considero particularmente, no meu humilde campo de estudo, uma das 10 obras espíritas mais poderosas que eu já vi. É tanto ensinamento que tem naquele livro que a gente fica boquiaberto. E tem uma parte nesse livro que os espíritos dizem que não tem como tratar lá no mundo espiritual, na escola que eles têm, eles têm lá uma instituição que trata disso, Instituto Correcional Servos de Maria, como eles chamam, em que tem certos espíritos que o dano foi tão grande, como, por exemplo, espíritos que se jogaram debaixo de um trem, que o sofrimento deles é tão excruciante, tão difícil, que o caso deles, às vezes precisam de uma reunião mediúnica para entrar em contato de novo com o corpo físico, para ter aquele que se chama de choque anímico, para ele refrigerar um pouco o sofrimento. Mas isso não é suficiente, é preciso que ele tenha um novo corpo, e esse corpo será todo deformado. Mas esse período no corpo será como se fosse um alívio para esse espírito, como alguém que está queimando, e aí toma uma anestesia que passa a não sentir mais aquele processo que queima, que dói demais. O que acontece nesse período da gravidez? Ele está sendo beneficiado pela recomposição. Então, sim, qualquer que seja a forma com que o espírito seja detectado, excetuando se põe em risco a vida da mãe. Se põe em risco a vida da mãe, aí sim o aborto pode ser feito e é recomendável que se faça, porque disseram os espíritos que é melhor preservar o ser que já existe do que tentar preservar aquele que ainda não existe. Então, nesse caso, sim, mas excetuando esse caso, todos os outros, deixa nascer, você não sabe se vai viver um dia ou um ano e meio, você não sabe, quem é de nós que sabe? Mas seja qual for o tempo que ele viver, mesmo que ele viva menos de 9 meses no ventre, deixe que ele pereça sozinho, não contribua para isso. Ele terá recomposto uma enormidade dos danos que ele experimenta em si. E vocês não têm noção do quanto será um alívio para ele. Aí ele terá uma outra encarnação que será breve, e ele já terá um corpo completamente diferente daquele anterior, já muito mais próximo de um corpo normal. Às vezes eles precisam de muitas encarnações, como é o caso, por exemplo, daquilo que nós chamamos de ovoides, que perdem a forma espiritual. Nós temos o que se chama teratologia, que são aqueles casos de fetos que têm aspectos monstruosos. Muitas vezes são espíritos que estão tentando devolver a forma do corpo físico, e eles demoram, às vezes, 1, 2, 3 reencarnações mal sucedidas para o homem, mas bem sucedidas para ele, e pouco a pouco ele vai se recompondo até voltar a ter a forma normal, perispiritual. Então a doutrina espírita ensina com Jesus, deixa nascer, deixa ele viver o tempo que o Deus concedeu para ele, e não envolva com isso, porque você não estará se comprometendo em alterando as ordens de Deus. Bom, Maxão, então eu passo para as suas considerações finais, então. Eu acho que só tenho a dizer isso, né, que a gente tem que valorizar a vida, porque se houve a concepção, seja em que situação for, eu estava desprevenido, tá bom, estava desprevenido, mas o espírito estava não. Ele aproveita o momento para poder vir, seja qual for. Eu não tenho condição financeira, tá bom, não veio, não, mas você pode ter certeza que Deus vai proporcionar condições para você encontrar as condições financeiras que você precisa
para dar conta da responsabilidade que você assume. Mas deixa viver. Jamais, jamais, nem pense nisso, porque quando você pensa, o Espírito capta. E você pode criar um trauma nele, quando ele já está sendo formado. Então, cuidado com os pensamentos durante o processo da gravidez, porque eles influem a vida daquele que está chegando. Muita paz a todas, muita paz a todos. Muito obrigado pela atenção. Maxilane, nós agradecemos enormemente a sua disponibilidade de estar aqui conosco, de vir de Brasília para cá. Rogamos ao Mestre Jesus que continue lhe amparando nesse trabalho de divulgação da doutrina. Muito obrigado mesmo, de coração. Na semana que vem, amigos, nós teremos aqui o expositor Rodrigo Belmonte, trabalhador aqui desta casa, que vai falar conosco sobre as leis morais, lei de reprodução. Só último recado, nós temos aqui na biblioteca, no final, alguns livros que são para doação. Então, aqueles que quiserem, esses livros estão no balcão, é só escolher e levar para casa, tá, o livro. O único compromisso não é conosco, é com o plano espiritual, porque tem que ler, né? É isso. E se gostar, claro, né, passar para outras pessoas também, para que façam a leitura do livro, tá certo? Nós desejamos a todos uma boa semana, que Deus os acompanhe, e nós vamos agora para a nossa prece de encerramento. Todos nós mantermos essa boa sintonia, vamos manter nossos pensamentos elevados, para agradecermos a Deus pela oportunidade da nossa vida, da nossa existência, e agradecemos também a oportunidade de assistirmos à palestra dessa noite, e que as lições dessa noite possam refletir na nossa mente, e algo de útil, algo de proveitoso, possamos aplicar no nosso dia a dia. Pedimos também que as boas energias que possam estar nesse ambiente possam nos auxiliar. Pedimos que os benfeitores espirituais nesse momento possam aplicar essas boas energias em cada um de nós. Que essas energias possam atuar no nosso corpo, na nossa mente, nos acalmando, nos dando uma sensação de bem-estar, uma sensação de fortalecimento. Que essas energias também possam ajudar a potencializar os efeitos de algum medicamento que possamos estar utilizando para restabelecer o equilíbrio da nossa saúde. Pedimos também ajuda para mantermos os bons pensamentos em harmonia, que possamos ser mais tolerantes, amáveis, compreensíveis uns com os outros, na família, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, em todo o ambiente social. Obrigado, Deus, por tudo e por todos. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus.